Então vamos lá, vamos iniciar agora a segunda aula da revisão de Química para o Enem 2018. Nessa segunda aula abordaremos as interações intermoleculares e os fatores relacionados com essas interações. Não esqueça que estamos trabalhando aí nos 10 temas mais importantes para o Enem 2018 e essa é a segunda aula dentro de um total de 10 aulas. Se você não assistiu a primeira aula, vai lá. A primeira aula também foi um tema muito importante que foi a estequiometria. O nosso formato, você já sabe como é que vai ser. Uma revisãozinha teórica, depois aplicação em algumas questões para fazer você relembrar dos conteúdos. Então você que passou o ano todinho estudando, agora nessa retinha final é importante você relembrar alguns temas que você já tinha estudado lá no início do ano e é por isso que é super importante você acompanhar essa revisão. Vamos embora? Vamos começar? Começamos com a estequiometria e essa aula 2 a gente vai conversar sobre as interações intermoleculares. Meus amigos, por que as interações intermoleculares constituem um tema de grande incidência no vestibular do Enem? Eu preparei aqui um mapa, como se fosse um mapa conceitual para você entender. A gente sabe que as interações intermoleculares a gente vai contar com esses 4 tipos, não é? Temos aqui, ó, interação dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo permanente, interações chamadas de ligações de hidrogênio, interações íon-dipolo. Daqui a pouco a gente vai dar uma revisada, uma aprofundada sobre cada uma delas. Mas veja só, essas interações intermoleculares, essas quatro formas de interações entre as moléculas, entre aspas, né? Porque essa aqui temos a interação íon-dipolo, mas vamos dar esse desconto. Mas essas interações, o estudo delas permite a gente perceber ou a gente identificar algumas propriedades das substâncias. Por exemplo, deixa eu pegar uma substância como a água. A água ela tem uma elevada temperatura de ebulição. Podemos atribuir a elevada temperatura de ebulição da água a quê? As interações entre suas moléculas, que são interações de ligações de hidrogênio. Por exemplo, os gases como H2, como O2, como Cl2, essas substâncias são gasosas por quê? Porque são moléculas apolares e a interação é muito fraca, a interação de polo instantâneo e polo induzido. Então você percebe que propriedades das substâncias podem ser justificadas percebendo a forma como essas moléculas interagem. Isso corresponde ao estudo das interações intermoleculares. Não podemos esquecer também que as propriedades das substâncias, por exemplo, temperatura de ebulição, dependem das interações intermoleculares, mas também dependem da massa molar de uma substância. E você tem que estar preparado para questões desse tipo. Por exemplo, pegando uma substância de massa molar baixinha, por exemplo, o metano, massa molar aqui 16 gramas por mol. Percebe que um metano é um hidrocarboneto, cuja massa molar é 16 gramas por mol. Se você pegar aqui, por exemplo, o butano C4H10, a massa molar dele já vai ser o quê? 58 gramas por mol. Ou seja, o butano é mais gordinho, é mais pesadinho do que o metano. Logo, ele vai ter uma maior temperatura de ebulição. Ou seja, o estudo tanto da massa molar como das interações intermoleculares permite perceber o que? Propriedades das substâncias. Não esquecendo também que as interações intermoleculares, elas podem ser explicadas à luz da polaridade da molécula. Ou seja, de acordo com a polaridade da molécula, você vai ter esses tipos de interações intermoleculares. E a polaridade de uma molécula, por sua vez, vai depender de quê? Da geometria molecular, que por sua vez ela é estudada à luz da teoria da repulsão dos pares eletrões da camada de valência. Se você quiser aqui revisar esse assunto, eu vou deixar aqui no link na descrição dessa aula 2 links para você acessar a aulas importantíssimas sobre essa teoria aqui no nosso canal, tá certo? E estudando a teoria da repulsão dos pares eletrões da camada de valência, você estuda a geometria molecular, você entende a polaridade das moléculas, você entende as interações intermoleculares, que são essas, e você entende propriedades das substâncias. Percebe o caminho? Também a polaridade das moléculas, elas derivam de quê? Da polaridade das ligações,
que por sua vez dependem da eletronegatividade, não é não? Então veja só, percebe que um assunto de interações intermoleculares pode envolver aqui, ó, essa gama todinha de conteúdo, sem falar aqui, ó, nas regras de solubilidade, semelhante dissolve semelhante, ou seja, temos o que? Polar, que vai se dissolver em que? Melhor em solventes polares, não é não? É polar com polar. E temos o que? Apolar com apolar, não é não? Semelhante dissolve semelhante. Então perceba que você tem muito conteúdo, não é? Uma questão de vestibular sobre interações intermoleculares, ela pode abordar muito conteúdo, tá certo? Por isso que é um tema de grande relevância. Vamos lá? Vamos para a coisa em si. Olha só, uma molécula, ela pode ser classificada em polar e apolar. Por que nós vamos dar uma revisada nisso? Porque as interações intermoleculares dependem da polaridade das moléculas. Se ela depende das polaridades moleculares, a gente precisa entender o que é uma molécula polar e o que é uma molécula polar. Então vamos lá, vamos relembrar. Uma molécula vai ser polar quando o vetor momento de polo resultante dela for diferente de zero. É o caso aqui da água. Pega aqui a molécula de água. A molécula de água, ela tem uma geometria angular, não é não? E aí veja só, a diferença de eletronegatividade aqui faz com que o oxigênio puxe elétrons para ele. Aí você diz para mim, tio Sadia, relembra para mim a eletronegatividade só se for agora. Então vamos lá. Temos aqui, ó, fui ontem no clube. Que mais? Briguei e saí correndo para o hospital. Percebe que eu tenho os elementos organizados em uma ordem decrescente de eletronegatividade, onde temos três elementos mais pegadores, três elementos que mais gostam de elétrons. Quais são? Exatamente esses três aqui, ó. Não é não? São os elementos mais eletronegativos. Então vamos lá. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio e hidrogênio. Percebe que o oxigênio está aqui, ó, na fileira de eletronegatividade, e hidrogênio aqui. Logo, o oxigênio é mais pegador do que hidrogênio. De quê? De elétrons. Se ele pega elétron, ele fica negativo, e o hidrogênio vai ficar o quê? Positivo. E temos ligações polarizadas. Veja só, existe um vetor momento de polo que sai do positivo e vai para o negativo. Vetor momento de polo que sai do positivo e vai para o negativo. Devido ao ângulo aqui ser ângulo de 104,5 graus, né, você vai ter então molécula angular, não é não? O que vai acontecer? Esses vetores, quando eles se somarem, eles não vão se cancelar. Ou seja, pessoal, você vai ter um vetor momento de polo resultante aqui, ó. Não é não? Esse vetor momento de polo resultante, ele não vai ser igual a zero, ele vai ser diferente de zero. Ou seja, você vai ter um vetor momento de polo resultante, vai ser diferente de zero. Logo, a molécula é classificada como uma molécula o quê? Polar. E aí as interações entre moléculas polares, elas vão ser mais fortes do que as interações entre moléculas apolares. Vamos pegar, por exemplo, uma molécula nitidamente apolar. Por exemplo, molécula do CO2, gás carbônico. Veja só, carbono faz dupla com oxigênio, que faz dupla ligação com oxigênio. A diferença de eletronegatividade aqui, A. Como é? Oxigênio mais eletronegativo, né, não do que o carbono. Logo, ele fica negativo e o carbono que? Positivo. Olha os vetores de momento de polo. Eles vão do positivo para o negativo, não é não? Do positivo para o negativo. Mas aqui esses vetores, eles vão ter o quê? Sentidos opostos. Então você vai ter o cancelamento vetorial. Logo, podemos dizer o quê? Que o vetor momento de polo resultante aqui vai ser o quê? Igual a zero. E a molécula vai ser o quê? A molécula vai ser apolar. Então, sendo moléculas apolares, as interações vão ser mais fracas do que aquelas das moléculas polares. E aí você vai ter, por exemplo, substâncias que tendem a ser do estado físico gasoso. Percebe? Então, o tipo de polaridade da molécula está relacionado com o tipo de interação entre essas moléculas. Então, vale a pena eu relembrar para vocês algumas moléculas que são polares e algumas moléculas que são apolares para facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Algumas moléculas que são polares. Você vai pegar aqui, ó, sulfeto de hidrogênio, H2S. Por exemplo, dióxido de enxofre, SO2. Molécula do ácido cianídrico, HCN. Molécula da amônia, cai muito no vestiba. Ela é tão polar que ela é bastante solúvel em água. Lembra que ela vai formar
o amoníaco, né? Ou seja, uma solução de amônio em água, que é o amoníaco, né? Também chamado hidróxido de amônio. O que mais? Molécula do ácido fluorídrico, molécula polar. Moléculas apolares, vamos para as apolares. Moléculas apolares, temos moléculas diatômicas aqui, ó. H2, Cl2, N2. Atenção aí, atenção, atenção. Os hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são considerados moléculas apolares. Por exemplo, metano, etano, propano, butano e por aí vai. São substâncias consideradas substâncias apolares, tá certo? E aí a gente já lembra regras de solubilidade, não é não? Símiles dissolve, símiles. Como a síntese sadia é polar com polar e apolar com apolar, tá certo? Agora também eu vou relembrar para você um caso interessante, ou casos interessantes, né? Tem casos de moléculas aqui, ó, que elas têm um caráter duplo. Por exemplo, se você pegar a molécula do álcool, né? Vamos lá, ó, pegando aqui, ó, álcoois. Se você pegar um álcool, por exemplo, deixa eu pegar o álcool, o etanol, CH3, simples, CH2, simples, OH. Percebe que o álcool, ou o etanol, ele vai ter um caráter duplo. Por que um caráter duplo? Percebe que ele tem essa parte aqui, ó, tem um radical, né? Um álcool ele não vai ter um radical ligado à hidroxila. A parte do radical, ela é o que? Ela é apolar. Enquanto que a hidroxila, ela vai ter um caráter o quê? A hidroxila vai ter um caráter polar. Então eu posso dizer que álcools têm um comportamento duplo. Ou seja, essa parte apolar, né, é a parte que não gosta de água. É a parte também chamada de hidrófoba. Ela tem fobia à água. Enquanto que essa parte polar ela é amiga da água. Ela é chamada de hidrófila. Então eu posso dizer que o álcool tem um caráter duplo. Ora, ele se dissolve em solventes apolares, como os componentes da gasolina. Ora, ele sai da gasolina e vem para a água, né? Porque ele forma ligações de hidrogênio com a água. Então, um caráter duplo. Então, meus queridos, estejam preparados também para questões que podem envolver, por exemplo, comparação de temperatura de ebulição não, comparação aqui, ó, de solubilidade de álcools. Se você pegar aqui o metanol ele só tem um carbono aqui no radical, não é não? Ou seja, a parte apolar dele é menor. Se a parte apolar dele é menor, aumenta a sua solubilidade em água, não é não? Por quê? Porque a parte apolar é menor. Já, por exemplo, se você pegar aqui um composto que tenha mais hidroxilas, por exemplo, o propanotriol. O propanotriol, que também é conhecido com o nome de glicerina, não é não? O propanotriol ou glicerina, você vai ter aqui, ó, 3 grupos OH. Essa presença aqui dos grupos hidróxido faz com que esse composto ele seja muito solúvel em água. Por isso que ele é utilizado como umectante. Então perceba que o tema de interações intermoleculares é um tema bastante amplo, que você pode também ter questões associadas ao fantástico mundo da química orgânica, tá certo? Então, toma cuidado com isso aqui também, toda essa discussão, tá certo? Interações intermoleculares, regra de solubilidade também envolvendo aqui compostos orgânicos. Obviamente isso aqui ocorre também nos ácidos carboxílicos, né? Porque os ácidos carboxílicos eles são parecidos aqui também com essa constituição de ter uma parte apolar e uma parte polar. Por exemplo, aqui, ó, um ácido carboxílico ele tem um radical ligado à carboxila. Olha aqui a carboxila, não é não? Então, olhando para você e sorrindo, não é isso? Então você reconhece logo um ácido carboxílico, ele faz parte também desse caráter, uma parte apolar e uma parte polar. Então vamos lá, vamos para as interações intermoleculares. Veja só, eu diria que temos 3 interações intermoleculares mais um tipo de interação. Como assim? A interação intermolecular de polo instantâneo e de polo induzido, ela é aplicada para moléculas apolares. Então, moléculas apolares, as interações que há entre elas são chamadas de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Para moléculas polares, a interação vai ser chamada interação dipolo permanente e dipolo permanente.
E para moléculas que eu chamo de moléculas superpolares, nas moléculas superpolares, as interações são de ligações de hidrogênio. Interação íon-dipolo é quando eu tenho um íon, por exemplo aqui, ó, um cátion, interagindo com alguma molécula polar, por exemplo, molécula da água. Percebe aqui, ó, que poderíamos ter aqui o oxigênio, aqui os hidrogênios. O oxigênio é uma espécie mais eletronegativa, não é isso, do que o hidrogênio. Fica negativo, hidrogênio positivo. Então podemos experimentar interações entre o cátion e o oxigênio da molécula da água. Essa interação vai ser chamada de íon-dipolo. Pois bem, essas interações eu estou percorrendo da mais fraca, que vai ser a interação dipolo instantâneo dipolo induzido para moléculas apolares, passando aqui pela dipolo permanente, indo para ligações de hidrogênio e depois interação que íon-dipolo. Percebe que você sai da mais fraca e vai para a interação mais forte. Então vamos lá, aqui ó, você está saindo da interação mais fraca, que é dipolo instantâneo, dipolo induzido, passando pela dipolo permanente, depois ligações de hidrogênio, depois íon-dipolo. Então você está saindo aqui da mais fraca para a mais forte. Então aqui ó, interação mais fraca para a interação que? Interação mais forte. Ou seja, a interação íon-dipolo é mais forte do que a ligação de hidrogênio, que é mais forte do que dipolo permanente, que é mais forte do que a interação dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então vamos lá, vamos explicar aqui como é que ocorre, começando pela interação dipolo permanente. A interação dipolo permanente seria assim, ó, entre moléculas polares, né? Então eu vou pegar aqui uma molécula do HCl. Imagina aí uma molécula do ácido clorídrico. Molécula do ácido clorídrico, temos uma molécula linear, não é? Então eu vou representar duas moléculas lineares. Entre o H e o Cl, o cloro é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio. Logo ele fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Na outra molécula, mesma coisa, cloro negativo e hidrogênio positivo. Então, você passa a experimentar um tipo de interação entre a parte negativa de uma molécula e a parte positiva da outra molécula. Essa interação vai ser chamada de interação dipolo permanente, ou simplesmente interação dipolo-dipolo, certo? Também é chamada de interação dipolo-dipolo, e aí você omite esse permanente. Aplica-se a moléculas polares. Vamos lá, ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio vai ocorrer quando tivermos moléculas superpolares. O que eu chamo de moléculas superpolares? Moléculas onde o hidrogênio está ligado a um dos três elementos mais eletronegativos, off the table, da tabela periódica. Ou seja, quando o hidrogênio estiver ligado a FON, ou seja, moléculas H-FON, vamos ter aqui ó, interações de ligações de hidrogênio, não é não? H-FON formando aí uma cornetinha aí para você. Molécula aqui do H-FON vai formar aqui ó, então ligações de hidrogênio. Como assim? Veja só. Se você pegar aqui o ácido fluorídrico, por exemplo, HF, aí você diz, mas tio Sadia, essa ligação é muito parecida com a de cima. É muito parecida, não? Eu sei que é muito parecida, mas há uma diferença enorme, porque o flúor é muito mais eletronegativo do que o cloro. Logo, ele é mais pegador de elétrons. Logo, essa ligação vai ficar mais polarizada, o flúor fica muito mais negativo, e o hidrogênio fica muito mais positivo. Aqui também, ó, flúor muito mais negativo e o hidrogênio muito mais positivo. Então, essa interação, que é chamada de interação de ligações de hidrogênio, essa interação vai ser mais forte e é simbolizada por um tracejadozinho. Tudo bem? E, obviamente, só retornando aqui, elas vão ocorrer entre quem? Em moléculas entre moléculas em que o hidrogênio estiver ligado a FON. Ou seja, vai ocorrer aqui ó, na molécula da amônia, na molécula do ácido fluorídrico, na molécula da água, na molécula dos álcools que vimos já no slide passado, não? Na molécula dos ácidos carboxílicos, RCOOH. Então tudo isso aqui vai formar ligações de hidrogênio intermolecular. Como também se você dissolver um álcool em água,
a interação entre as moléculas de álcool e de água vai ser através de ligações de hidrogênio, tá certo? E quando a interação íon-dipolo? Quando você tem íons em contato com moléculas polares. Por exemplo, quando você pega um composto iônico e adiciona em água, ou um composto covalente e adiciona, por exemplo, um ácido, composto covalente que se ionizou em água, não é? Então, ele vai formar íons que vão interagir com moléculas de água através de interação íon-dipolo. Ou um composto iônico em água, que vai se dissociar, e aí você vai ter a formação da interação íon-dipolo. Então, vamos lá, pegando aqui um composto iônico, por exemplo, o NaCl. Adicionando o NaCl aqui em água, a água vai dissociar o Na do Cl, não é não? Então, o Na poderia estar representado por essa bolinha aqui, ó. Então, teríamos aqui, ó, o cátion sódio, Na, ele vai interagir com moléculas de água através dessa interação íon-dipolo, que é um tipo de interação mais forte do que ligações de hidrogênio. Então, perceba alguns detalhezinhos. Um detalhe interessante é que alguns autores chamam essa interação de polo instantâneo e dipolo induzido, alguns autores chamam essa interação de Van der Waals. Onde é que vem esse nome de Van der Waals? Veja só, Van der Waals foi quem primeiro começou o estudo das interações intermoleculares. Então, na verdade, todas essas interações são interações de Van der Waals, mas alguém, algum dia, começou a chamar essa interação de dipolo instantâneo e dipolo induzido de interação de Van der Waals. E aí alguns autores ainda chamam assim, tá certo? Ou seja, você pode encontrar esse tipo de interação de dipolo instantâneo e dipolo induzido para moléculas apolares como interação de Van der Waals, que vão ser as interações mais fraquinhas, não é? Por exemplo, interação entre moléculas de hidrogênio, hidrogênio ligado a hidrogênio, hidrogênio ligado a hidrogênio. Veja só, a molécula do H2, são moléculas apolares. Percebe que aqui, ó, o par eletrônico vai ficar exatamente na metade da ligação. Se esse par eletrônico, por um instante infinitesimal de tempo, se ele vibrar mais para a direita, aqui no hidrogênio da direita vai ficar um pouquinho negativo e aqui um pouquinho positivo, que induz também um deslocamento dos elétrons daqui também para a direita, ficando um pouquinho positivo, um pouquinho negativo. E aí você vai ter uma fraca interação entre essas moléculas. Percebe que aqui você vai ter moléculas apolares que geralmente vão ser gases, né? Vão ser gasosas, por exemplo, H2, por exemplo, N2, Cl2, etc, etc, etc. Tá certo? Outro detalhe é que essas ligações de hidrogênio aqui, ó, elas também, por alguns autores, elas são chamadas de pontes de hidrogênio. Elas também são chamadas de pontes de hidrogênio. Tudo bem? E um detalhe também é associar esse tema, por exemplo, a aspectos da biologia. A gente sabe que o nosso DNA ele é helicoidal, ele é todo inovelado através das interações de ligações de hidrogênio entre as bases púricas e pirimídicas, não é isso? Fazendo com que o DNA tenha aquela estrutura helicoidal. Tá certo? Então, vamos embora. Vamos agora resolver algumas questõezinhas, algumas delas que já caíram no Enem, para você ver como é que esse assunto pode ser abordado. Vamos embora? Questão 1 do Enem 2017. Ele fala o seguinte: a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes umectantes. Se ele é umectante, o que ele vai fazer? Ele vai absorver água, feito geralmente à base de glicerina. Olha a glicerina como ela tem grupos OH, não é não? E olha, o polietileno glicol, ele também tem grupos OH. Então veja só como é que funciona isso. Você, ó, com a sua linda mãozinha, você lava a sua mão com um sabonete que contém glicerina. Então a sua mão, que mão linda, né? Ela vai ficar com o quê? Ela vai ficar com grupos OH, porque a glicerina não é um radical ligado ao grupo OH, não é não? Então a glicerina ela vai ficar impregnada aqui na tua mão. E o que vai acontecer? A glicerina ela vai interagir com moléculas de quê? Moléculas de água. Através de quê? Ligação de hidrogênio. Por que ligação de hidrogênio? Você vai ter interação de hidrogênio do grupo OH com o oxigênio das moléculas da água. E vice-versa também, não é não? Hidrogênio de molécula de água também vai interagir com o oxigênio aqui, ó. Então, a presença de OH, você vai ter o quê? Ligações de hidrogênio.
Resposta da questão, letra E. Tá claro? Vamos para a próxima. Próxima questão, Enem 2011, diz assim, ó. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água. Veja só, eu vou grifar aqui, ó, partículas microscópicas, tá certo? Funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, ou seja, ó, você tem essas partículas microscópicas em que a água se aglutina nessas partículas. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com base NH, aqui NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio NHX de acordo com a equação química genérica. Meus queridos, vejam só, isso aqui é uma equação química genérica onde você tem um ácido HX reagindo com amônia, formando aqui, ó, esse NHX, NH4X, não é? Você pode simbolizar isso, por exemplo, coloque esse X um halogênio, por exemplo, teríamos aqui o HCl reagindo com NH3, formando NH4Cl, que é o cloreto de amônio. Percebe que aqui sólido você vai ter um composto iônico formado por quê? NH4+, e o que? O Cl-, composto iônico. Como é que a molécula de água vai fixar? Vai ser a interação íon, o que? Dipolo, que a gente conversou, não é não? Você tem, por exemplo, aqui, ó, um centro positivo que vai ser atraído por moléculas de água. Então, a molécula de água aqui, ó, oxigênio ligado a hidrogênio. Como você tem o oxigênio negativo, você vai ter interações entre o oxigênio e o íon amônio. Essa interação vai ser uma interação íon. Aqui temos um íon, não é não? Aqui temos um íon. E aqui temos o que? Um dipolo. Interação íon-dipolo. Tá certo? Então, resposta da questão, letra D. Vamos para a próxima. A questão diz assim: o segmento empresarial de lavanderias no Brasil tem tido um grande crescimento nas últimas décadas. Dentre os solventes mais empregados nas lavanderias industriais, destacam-se as isoparafinas, representado por tá aqui, ó, isoparafinas, o tetracloreto de etileno, tetracloroetileno, representado por 2, conhecido comercialmente como percloro. Um produto amplamente empregado no setor de lavanderia hospitalar, representado na estrutura 3. Vamos lá, considerando cada uma das substâncias separadamente, as principais forças intermoleculares que ocorrem em 1, 2 e 3 são corretas, respectivamente. Vamos lá. Aqui a gente vai ter o quê? Hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos são sempre o quê? Apolares. Se eles são apolares, interação de quê? Vamos ter interação dipolo induzido, nesse caso aqui, ó, dipolo induzido. Letra C por enquanto, não é não? Dipolo não serve porque dipolo é para moléculas o quê? É para moléculas polares e todos os hidrocarbonetos são apolares, logo não pode ser dipolo. Ligação de hidrogênio também não pode, então só com essa primeira a gente marca letra C. Mas é claro, vamos avaliar os demais, ó. Aqui você tem um composto halogenado, onde o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então aqui você vai ter, ó, cloro negativo, negativo. E os carbonos positivos. Vamos ter os vetores de momento dipolo, que saem do positivo para o negativo, positivo para o negativo, positivo para o negativo e positivo para o negativo. Mas veja que esses vetores vão se cancelar. E essa molécula, ela também vai ser uma molécula, o que? Apolar. Tá certo? Então, interação de quê? Dipolo induzido também. Poderia ser dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tem autores que chamam dipolo induzido como autor dessa questão. E essa última aqui, ó, tem a presença de quê? Ela tem a presença da hidroxila. A hidroxila vai remeter a quê? Ligações de hidrogênio. Então você fica aqui com a resposta correta, letra C. De coisa linda, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Vamos para a próxima questão, diz assim, veja. As fraldas descartáveis que contêm um polímero poliacrilato de sódio, questão muito bonitinha também do Enem, certo? Veja só,
são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibra de celulose. Está aqui, ó, a estrutura do poliacrilato de sódio e aqui a estrutura da celulose, não é não? A questão está dizendo que esse aqui, ó, é mais eficaz, não é não? Está dizendo que é mais eficaz. Veja só, por que ele deve ser mais eficaz? Veja só, a gente vai ter um composto iônico. Se a gente tem um composto iônico, a interação vai ser a interação íon-dipolo, porque ele vai absorver água, não é não? Então a interação entre esses íons e a molécula de água vai ser a interação íon-dipolo, que é a interação mais forte do que as ligações de hidrogênio. Ou seja, aqui, ó, nessas fibras de celulose, como tem um grupo OH, vai interagir com a água com o quê? Ligações de hidrogênio, não é não? Então qual a resposta da questão? Temos aqui, ó, letra E. Interação íon-dipolo mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Resposta da questão, letra E. Meus queridos, minhas queridas, tomara que tenha dado para dar uma revisadazinha nas interações intermoleculares. Basicamente são de 4 tipos. Interação de quê? Dipolo instantâneo e dipolo induzido, interação de Van der Waals, não é? Interação de polo permanente e dipolo permanente, que serve para moléculas polares. Ligação de hidrogênio, que serve para moléculas polares, onde a gente tem H-FON. Interação íon-dipolo, quando você tem composto iônico dissolvido em água. Tá certo? Foi bom estar com vocês. Não esqueça, você é show!